Olá, hoje eu quero falar com você sobre a lei do fortalecimento. Essa lei é uma lei muito importante, principalmente aos líderes. Muitas vezes nós temos medo de ensinar tudo para alguém e esse alguém tomar o nosso lugar. A lei do fortalecimento trabalha bem ao contrário. Um líder de poder, um líder forte, ele fortalece os outros, ele delega poder e ele deixa eles liderarem e conduzirem. É algo muito especial. O principal inimigo de um líder é o medo de perder a posição, medo de perder o terreno, medo de perder a liderança. E aí muitas vezes fica guardando os tesouros, guardando a sua sabedoria para si próprio, mas ele esquece que na verdade o mundo tem, quanto espaço para tantos líderes e que ninguém rouba espaço de ninguém, porque todo mundo é único. Você tem uma digital e assim como você tem uma digital, você tem um jeitinho, um jeitão de fazer as coisas acontecerem. Eu tenho meu jeitinho, meu jeitão. Às vezes eu vou lá e eu pesquiso algumas pessoas, nossa, como eu gostaria de ser parecido com esse, com aquele, a gente até se inspira, mas nós temos o nosso jeitinho, o nosso jeitão, a nossa impressão digital, nosso temperamento, nossa cultura, nosso sistema de valor. E isso nos faz únicos demais. E aí o que acontece? Existem lugares que eu entro com esse jeitinho, com esse jeitão, com a minha maneira de ensinar, que outro não entra. Assim também existe outros com seus jeitos, seus jeitinhos, jeitões, que entram em lugares que eu não entro. Então quando eu delego o poder e eu fico com medo, eu me torno controlador, mas quando eu delego o poder e não tenho medo, eu fortaleço a minha equipe. Ah, mas vamos supor que aconteça de alguém pegar tudo que eu ensinei e acabar se tornando um concorrente. O que acontece? Na verdade, eu não acredito em concorrência, eu acredito que aonde eu entro, o outro não entra, e aonde eu não consigo entrar, o outro entra, né? Porque as portas elas se abrem para alguns e não abrem para outras, e Deus sabe todas as coisas. Então, se eu derramo esse conhecimento sobre alguém que abre outras portas que não são as mesmas que eu abro, eu estou abençoando a nação através dele. Ah, mas aí você tem toda uma parte financeira. Bom, a minha parte financeira ela vem do Senhor. Né? É Ele que abre as portas para nós e nos derrama e nos prospera. E agora, a parte do conhecimento somos nós que doamos, nós que entregamos à nação. E não tem como eu acreditar que todas as portas serão abertas para mim e para aquilo que eu tenho para ensinar. Não é verdade, isso não é real. Então, o que acontece quando você multiplica o poder, você multiplica o conhecimento, você delega, você está dando autoridade. Ou você vai se fortalecer com isso, por quê? Porque a pessoa vai se sentir tão feliz, tão segura e tão parte, que vai realmente grudar em você e ajudar você a crescer com o poder que você deu a ela, ou ela vai multiplicar conhecimento, vai multiplicar sabedoria, vai multiplicar serviço e vai continuar entrando em lugares, em locais, no coração de pessoas aonde você jamais entraria. Essa é a lei do fortalecimento. Grandes líderes conquistam autoridade ao abrir mão dela. Né, uma das coisas fortes para a liderança às vezes a gente ganha autoridade segurando tudo, controlando tudo. Essa não é a verdadeira autoridade. A autoridade é quando você delega o poder, você abre a mão. Você abre mão para que outro prospere, para que outro cresça. E aí você divide o conhecimento, divide o poder, divide, né, a sua carga, vamos dizer assim. E em dois fica muito mais fácil para carregar. Então você não pode ser inseguro ao ponto de achar que o outro vai tomar o seu lugar ou vai ser melhor que você. Dependendo, até ele vai ser sim. Né, cada um com o seu quadrado. Às vezes a gente começa numa empresa pequena e a gente é o goleiro, é o artilheiro, é o da defesa e faz tudo ao mesmo tempo, mas de repente a empresa vai crescendo, você vai contratando novas pessoas, vai delegando poder sobre alguns setores e incrivelmente algumas pessoas se tornam muito melhores do que nós em alguns setores. Né, eu tenho vivido isso, então isso não é ruim, pelo contrário, isso é muito bom. Nós começamos a ter as personalidades diferentes, alcançando pessoas diferentes, lugares diferentes do que nós alcançamos até agora, e nós não podemos nos perder disso. Algumas coisas especiais, né? Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não vou delegar poder, eu tenho medo, então começam a empurrar as pessoas para baixo. Só que deixa eu te contar uma coisa, faça um movimento aí, empurra para baixo. Você tá vendo que se você for empurrar para baixo, você vai junto? Então, quando você empurra alguém para baixo, você se abaixa junto, você desce junto. Se você não quer descer, você precisa puxar as pessoas para cima. Você precisa fortalecê-las, você precisa delegar poder, você precisa delegar autoridade, você precisa permitir que elas realmente cresçam com você e muitas vezes assumam até posições sem você
para que realmente você possa crescer. Você tem 24 horas somente, são 7 dias da semana e você não consegue abraçar o mundo. E nada melhor do que ter pessoas com personalidades diferentes da gente e que nos ajudem a ver o quadro completo, e não só isso, que eles nos ajudem também a fazer, fazer a empresa andar, fazer a equipe correr, fazer o projeto ser desenvolvido, seja lá o que você vai fazer, mas isso é importante demais. Né? Delegue poder, dê poder, deixe as pessoas caminharem sobre o conhecimento que você deu a elas. Eu volto a dizer, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é a questão de eu não consigo atingir todo mundo. Eu realmente não consigo chegar a algum lugar e dizer assim, não, aqui eu entro em todos os lugares com o meu jeitinho eu agrado a todo mundo. Isso não existe, não existe mesmo. O que eu observo é que muitas vezes eu ensinei temperamento para algumas pessoas e essas pessoas estão multiplicando o conhecimento e estão entrando em lugares que eu jamais entraria. Outra coisa também é a questão de disponibilidade de conexões. Dizem que a gente está a 3 pessoas, né? A 3 pessoas do mundo inteiro, né? Eu conheço alguém que conhece alguém, e aí esse alguém conhece mais alguém que conhece alguém, de 3 em 3 a gente chega lá. Só que muitas vezes a gente não vai chegar em primeiro nível, vai chegar em segundo, terceiro. Eu tenho hoje um casal que eu amo demais, que está no Canadá, e que muitas das coisas que nós ensinamos aqui, hoje eles estão reproduzindo lá e reproduzindo muito melhor do que a nós. Né? Eu não conheço ninguém lá, a não ser eles. Então, o que acontece? Eles estão reproduzindo um material incrível lá, eles estão reproduzindo coração, pastoreio, liderança, desenvolvimento de equipe, empreendedorismo, né? O que a gente teve com eles aqui, o que a gente ensinou junto, eles estão aplicando lá. Jamais eu chegaria lá assim, né? Jamais o meu conhecimento chegaria lá, o meu jeitinho, meu jeitão daqui, se não fosse lá o coração deles batendo a coração com o povo de lá, com as pessoas a qual eles convivem, moram e se divertem, vão para a igreja e trabalham. Então são coisas que nós não podemos reter. Não retenha conhecimento, não retenha poder, não tenha medo. Se algo der errado, ainda assim vai dar certo. Né? Às vezes nós treinamos, cuidamos das pessoas para que elas fiquem perto da gente, mas elas vão longe. E o longe delas abençoa muito mais com tudo que nós entregamos. Eu tenho alguns amigos fora do país, eu tenho algumas pessoas que eu derramei tudo que eu tinha sobre a vida deles, e eu acho incrível quando de repente você vê essa sementinha lá longe germinando, ganhando outros corações, ganhando outras vidas. É fantástico, porque nós estamos nos fortalecendo quando fortalecemos os outros. Não tenha medo de perder território, eu não tenho, tá? E você não deveria ter também. A sua impressão digital, o seu dedão aí, né, as suas linhas entram em lugares que outros não entram. E outros entram aonde você não entra. Então a única maneira de muitas vezes o nosso coração chegar a algumas casas, alguns lugares, algumas empresas, algumas equipes, em alguns projetos, é realmente com algumas pessoas recebendo da nossa vida e derramando sobre a vida de outros, independente da gente estar lá ou não. Então celebre quando alguém realmente multiplicar o seu conhecimento. Isso é vida, e é vida chegando em outros lugares que você jamais iria. Essa é a lei do fortalecimento, né? Então proteja seu coração, não deixe o medo entrar, seja ousado, seja corajoso, assuma os riscos, é fato, tem riscos, a ideia de você dar poder a alguém, mas faz parte da vida. Eu acho que a gente já viu muita coisa ao longo desse mês, né? E vimos aí muitos conteúdos te ensinando a segurar o coração, porque a vida é uma emoção. Agora, o que você não pode perder de vista é aquilo que realmente vale a pena. E vale a pena você fortalecer a sua equipe, vale a pena você delegar poder, vale a pena você correr alguns riscos, e em meio a correr alguns riscos você acaba criando empresas maravilhosas, você acaba se tornando um empreendedor maravilhoso, você acaba vendo equipes lindas frutificando. Então vale a pena você fortalecer. Trabalhe bastante no seu coração isso e fique com Deus.